bem-vindos todos aqui. Que Deus abençoe a nós aqui presente e aqueles que estão vendo pelo YouTube. Abençoe suas famílias, fortaleça e proteja a todos. Então, gente, hoje o nosso tema é sobre as 5 obras básicas. Então, a gente vai conversar sobre as obras da codificação espírita, mega, ultra importantes, essenciais para todos. É muito importante essas obras para a gente ler, estudar. Então, a gente vai conversar sobre elas. E a gente vai falar também mais para frente. Se tem um tempo, a gente fala da importância da doutrina espírita, da codificação, após essa conversa com as obras básicas, esse ensinamento, esse aprendizado que a gente vai ter agora. Antes de começar, o Felipe vai começar a nossa aula, mas antes disso... Galera, olha que legal esse quadro aqui que fizeram, do Allan Kardec. Essa é uma foto dele, tá? Ele é o codificador da doutrina espírita, não sei se vocês chegaram a ver uma imagem dele, né? Mas isso aqui é uma foto, né? Eles usaram um programa que anima e tenta dar o movimento do rosto, como se fosse uma filmagem mesmo. Não, e tem várias outras imagens, mas essa aqui do Allan Kardec ficou muito bem feita. Então esse, gente, é o codificador. A gente sabe que o nome dele o Allan Kardec é um pseudônimo, né? O verdadeiro nome dele é Hippolyte Léon Denis Arrivaille. A mocidade pode pensar assim, pô, mas por que ele não usou o nome dele, Hippolyte Léon Denis Arrivaille? Ele era tão verdadeiro, ele não quis colocar nas obras o nome dele, pessoal. Ele quis despersonalizar, como todas as obras espíritas, fiz presença aos espíritos. O nome Allan Kardec é um pseudônimo. Os espíritos da codificação falaram para ele, você usa o nome que você teve numa encarnação anterior, quando você foi sacerdote druida nas Gálias, que a França antigamente chamava-se Gália. O Allan Kardec, ele foi um sacerdote, uma das encarnações dele, né? A mais recente. Então, o Espírito ele pediu para usar esse nome, né? Sugeriu, ele aceitou e ficou, né? E outra coisa bem legal que o João comentou ali, o que acontece? Quando uma pessoa vai ler um livro, se ele tem um certo reconhecimento na academia, as pessoas acabam lendo mais pelo nome de um cientista, do pesquisador, do que do próprio conteúdo mesmo. Isso acontece muito. Então, além do que o João falou ali, quem pegava o Livro dos Espíritos não sabia quem que era o autor mesmo ali, né? Ele não pôs Hippolyte. A pessoa não ia pelo nome, o cara eu conheço o Hippolyte, ele é bem conceituado, vou ler por causa do nome dele. Não, até isso se excluía. E pode começar. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre as 5 obras básicas mencionadas em ordem cronológica. A primeira obra foi o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra do Allan Kardec. A primeira edição da obra contou com 501 questões e foi elaborado sobre o comando ali do Allan Kardec, mas com a participação de diversos médiuns, de diferentes idades e até de diferentes nacionalidades. Nele já está presente os princípios da doutrina, que foi mencionado na aula passada, como imortalidade da alma, pluralidade dos mundos e tudo mais. E ele contém, a síntese da doutrina. Foi, se não me engano, foi a primeira vez que apareceu ali termos como espiritismo. E tem um vídeo no YouTube, no Instagram da Mocidade, que eu recomendo bastante. Foi feito por nós ano passado, que ele também contém uma explicação bem legal. Uma coisa que você falou bem interessante e importante ali, falou da participação de diversos médiums, tinha o Espírito de Verdade, né? A gente lembra lá do Espírito de Verdade? Que ele se reunia em 1/4 de hora, todos os meses, com Allan Kardec, né? Para poder avaliar os pontos, que às vezes ele anotava algumas coisas e inclusive ele já chegou a cometer alguns equívocos ali, que foi até chamar a atenção dele, né? Então você tinha a supervisão ali de Jesus, né? Para a obra. Toda obra tinha alguém ali para revisar, né, para fazer revisão, só que nesse caso era Jesus. Então era a revisão, né? Era a revisão. E até a mocidade. Vocês vejam só a humildade do Espírito do Cristo, né? Ele se apresentou de uma forma certa, né? O Espírito de verdade e a sua equipe espiritual, né? O Livro dos Espíritos, gente, ele tem toda a base ali da doutrina. Então, assim, é muito importante a gente ler ele. E, assim, quanto antes, melhor, gente. A gente tem tempo, a gente tem que aproveitar agora esse tempo, né, que a gente tá na pandemia. Pegue esse livro e leiam ele. Não espere muito. Ele vai te ajudar muito, com tudo. Tá? É o livro, assim, que ele encerra toda a base ali da doutrina. Até acrescentando o que o Vinícius falou, Vinícius, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi quantas perguntas mesmo? Quem vocês estudaram aí, quantas que foram? 501. 501, ótimo, Felipe. E daí, assim, ele fechou o Livro dos Espíritos, na conclusão dele, com quantas perguntas e respostas? 1019 perguntas e respostas, né? Então, você veja só,
Então, o próximo é o Livro dos Médiuns, que ele tem um caráter um pouco mais científico, enquanto o Livro dos Espíritos, apesar de englobar tudo, tem um caráter um pouco mais filosófico. E aqui ele engloba na prática as manifestações mediúnicas, a relação que os espíritos têm com os encarnados. E ele apresenta diversos meios e aponta caminhos para o médium lidar com essa faculdade mediúnica. Esse livro, ele desmistifica o que foi criado acima dos espíritos, dos médiuns. Tira aquela imagem fantástica, sobrenatural. O conteúdo que ele traz, ele é muito lógico, muito racional. Ele vai explicar como é que funciona a mediunidade, os tipos de espírito, obsessão. Ele vai falar o que são essas obsessões aí. E uma coisa que é muito importante, que o Kardec fala ali, inclusive dentro do livro dos médiuns, é que não é só para os médiuns, gente, o livro. Não é só, é livro dos médiuns, é só para de um ostensivo ler. É para todos lerem, porque inclusive quem não tem uma mediunidade ostensiva vai saber orientar alguém que tem e que não sabe o que está acontecendo. Também, Vini, a gente vai saber, tipo, aquela situação, você tem o local certo para você se reunir, fazer teu estudo na casa espírita, que é o local lá. É igual um centro cirúrgico, um hospital. Você vai procurar um hospital, ele vai te atender lá, vai ter o pronto-socorro. Então, como é que a gente vai fazer um atendimento espiritual, desenvolver a nossa mediunidade, que eles têm essa missão e tal? Você não vai em qualquer lugar. Então, é a mesma coisa para a prática mediúnica. Tem todos esses cuidados. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele apresenta um índice de referenciais bíblicos que ele vai abordar durante o livro e, basicamente, ele é uma explicação das máximas morais de Cristo entrando em concordância com a doutrina espírita. Ele aborda bastante essa questão bem prática mesmo, dos ensinamentos de Cristo. Eu acho que traz os ensinamentos que Cristo trouxe pra gente, só que mais contextualizado para a época do Kardec, mais contextualizado para nossa época, como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Mas o que o Espiritismo faz? Ele vai direto, igual a Isadora colocou ali. Ele é muito claro, ele contextualizou, ele trouxe a linguagem nos nossos dias atuais. O que são as máximas morais do Novo Testamento? O Evangelho que Deus, né, mandou Cristo nos trazer, a boa nova, a novidade, que é o Evangelho, esse é o significado da palavra Evangelho. As duas obras básicas que eu peguei foram O Céu e o Inferno e a Gênesis. O Céu e o Inferno ele foi publicado no dia 1º de agosto de 1865, também é conhecido como a Justiça Divina do Espiritismo. Ele é constituído em 2 partes, a doutrina e os exemplos. A primeira parte, ela contém um exame comprado das diversas crenças sobre o céu e o inferno. Ela desmistifica com as próprias leis da natureza o quesito das penas eternas, do inferno, de ficar lá para sempre. Dessa mesma forma. E a segunda parte, ela encerra muitos exemplos que vêm da primeira com o apoio da teoria. E além disso também colhe com a concordância que diariamente se obtém em toda a parte que se ocupa na manifestação espírita. Ou seja, a segunda parte, ela é meio que um exemplo e explicação do que tem na primeira. E o Céu e o Inferno, ele vai tratar do quê? Da justiça divina. E como é que ele ilustra isso? Porque o que acontece, gente? Ele vai questionar, é legal, esse livro é muito importante ler, porque assim, ele vai pegar dogmas muito fortes, religiões que duram muito tempo. Então, por exemplo, a pena eterna, né? Não criticando, tá? Não vamos criticar nenhuma religião, não é isso. Vamos analisar de uma forma lógica, tá? Racional. Então, o Kardec pergunta assim, por que Deus cria um espírito sabendo que ele vai cometer aquele erro, ele vai ser condenado eternamente? Por que ele faz isso? Se não existisse reencarnação, se ele não... Entende? Então isso fica questionando, mas ele é tão bom, mas ele sabe que aquele ser vai errar e vai ser condenado eternamente. Por que ele criou ele, então? Para ficar sofrendo? Aí imagine, vai ficar a eternidade inteira sofrendo e Deus vai ficar escutando isso a eternidade inteira também. Então não é compatível com a visão que a gente construiu, né? A visão que Jesus apresenta de Deus Pai. Então já começa a ter esses questionamentos. E a segunda parte que o Rian falou ali, a segunda parte, o Allan Kardec ele vai pegar as várias comunicações que vão botar em dúvida esses dogmas. Então uma delas, por exemplo, ele vai pegar a comunicação de um criminoso, de um assassino, de um espírito que foi condenado à guilhotina.
E o desencarnado, o que acontece? No começo das comunicações ali, aquele espírito, você vê que ele é sofredor. Só que, à medida que o Kardec ele faz várias reuniões mediúnicas com esse espírito, conversando com esse espírito, não é uma só. Quando você vai lendo, vai acompanhando o espírito, você percebe que ele vai se arrependendo, ele vai conversando com os mentores espirituais dele, com o anjo da guarda, e começa a mudar de ideia. E para vocês terem uma ideia, no último encontro que Kardec põe dele, ele fala que esse espírito, esse criminoso, ele se arrepende do que fez e ele chega a ajudar a evitar assassinatos, para você ter uma ideia. Ele consegue influenciar outros assassinos a não matarem. Aí você se pergunta, imagine, isso aí derrubou pena eterna. Esse espírito não ficou ali sofrendo eternamente. Ele, pelo contrário, ele se arrependeu, começou a trabalhar no bem, e ainda eles falam, e os espíritos vão falar, ó, ele vai reencarnar. Aí, ó, já veio a ideia da reencarnação. Então, é legal esse livro por causa disso, né? E ele vai pegando e vai questionando. Ele questiona, ele não chega atacando a religião, ele não ataca nenhuma religião, ele ataca as ideias que já estão velhas. Né? E faz com que você pense, né? Será que isso é real? Será que isso daqui é bom? Você vai pensar. Percebe Exatamente. também algo que a gente comentou nas últimas aulas, que é dessa parte científica, né? Então, assim como no método científico, na ciência, tem esse estudo pela derrubada da hipótese, né? Você trazer uma outra hipótese derrubando outra foi exatamente o que o Céu e o Inferno fez e todas as obras da codificação também. Então aí a gente percebe também esse método científico, né? A Obra da Diniz foi publicada em janeiro de 1868 e ela é dividida em 3 partes. E na primeira parte ela analisa a origem do planeta, ela desmistifica as maneiras mágicas que a gente interpretou que foi a criação do mundo. Na segunda, ela aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e as coisas extraordinárias que aconteceram, foram registradas no Evangelho. Na terceira, foca nas predicções do Evangelho, os sinais, o tempo e a geração nova, que vai marcar o futuro, o tempo, a prática da justiça, paz, fraternidade. E todos os assuntos que são apresentados nos 8 capítulos, eles têm com a base principal. As três partes são importantes, mas o mais importante de tudo isso, que aborda as 3 partes, é a imutabilidade das grandes leis de Deus. E pelo que eu entendi, foi nisso que consiste a Gênesis. O que significa a palavra Gênese? Gênese é o que gerou, né? Então, quando a gente vê aí a Gênese bíblica, da Bíblia, ela aborda de uma forma, né? Ah, Deus criou lá o mundo em 7 dias, né? Trabalhou 6 e descansou no 7º, não é isso? Então, o Espiritismo traz de uma forma bem mais clara para nós, assim. Então, para a humanidade daquela época, de aproximadamente 4.000 anos atrás, e tinha que falar dessa forma, de uma forma simples. As obras espíritas, elas não vêm para desmentir o Evangelho de Jesus, né? Elas vêm para completar e também contextualizar para a época em que elas foram lançadas, né? Então ali tem muito de contextualização da época. Então agora a gente já viu um pouquinho sobre todas as obras básicas, a gente entendeu um pouco melhor o que elas trazem pra gente, né? E de que maneira que essa codificação, de que maneira que o Espiritismo contribui para o nosso progresso. De que maneira será que tudo isso que foi dado pra gente, isso contribui para a nossa evolução, para a gente se melhorar a cada dia. Bom, um dos itens, né, que a codificação traz para a gente como uma melhora é destruir o materialismo. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem por materialismo. Então, que palavra que vem na mente de vocês quando a gente fala aqui sobre materialismo? Acho que, não sei se vocês já usaram aquela plataforma chamada mente.com, mas a gente preparou um negócio aqui no mente.com para vocês, para a gente entender um pouco melhor, assim, o que é esse conceito de materialismo. Você quer compartilhar o link, Vini? Você tá mutado. O meu pai usa muito a palavra materialista, ele me ensina bastante sobre isso, mas ele usa mais quando, por exemplo, uma pessoa é muito focada aqui na Terra, né? Então às vezes a pessoa desencarna e fica, nossa, mas e agora? Eu tenho que instalar a empresa, eu tenho que
cuidar da minha família. Por mais que essa seja uma visão, ainda mais sobre a família, uma visão boa, é uma visão muito materialista. E ela tem que pensar em ajudar os outros irmãos lá, em que administrar a sua função do lado de lá, né? A sua missão, e aceitar o fato que aconteceu. Bom, então, como conceituar o materialismo de acordo com a doutrina, assim? Acho que é um pouquinho assim de tudo que a gente falou aqui, né? Deixa eu ver só ali o chat. Eu não. É que eu peguei esse microfone recentemente, então acho que ele ainda tá um pouquinho. Tem um pouco de ruído, né? Mas aí se não tiver dando pra ouvir muito bem, vocês avisam que daí eu tento entrar pelo celular. Mas o materialismo, de acordo com a doutrina, a pessoa materialista é aquela que se apega muito às coisas da terra. Então ela se apega muito aos objetos, aos seus bens materiais, aos familiares, aos amigos, e ela acha que tudo isso pertence a ela, que ela é dona de tudo isso e vai continuar sendo dona de tudo isso para sempre, né? Só que ela esquece que quando a gente desencarna, a gente deixa tudo que a gente tem de material para trás, inclusive o nosso corpo, e a gente leva somente o espírito e também os conhecimentos que a gente adquiriu aqui na Terra. E como que a codificação, como que as obras básicas ajudam a gente a combater o materialismo? Então, como a gente viu ali na explicação dos meninos, a doutrina espírita e a codificação, elas trazem para a gente a ideia de que a vida espiritual é a vida eterna. Então, ela faz entender aonde que os nossos verdadeiros interesses devem estar. Como que a gente deve ter como foco da nossa vida. Então, claro que é importante a gente sair com nossos amigos, também a gente vive um mundo em que é importante ter bens materiais, ter objetos importantes, mas de forma alguma a gente deve se apegar a esse tipo de coisa como sendo a parte mais importante da vida e começar a focar a nossa vida em obter essas coisas, né? Porque elas são coisas terrenas, são coisas finitas, que não contribuem tanto para a nossa evolução como outras coisas, como o estudo, né? A caridade, o autoconhecimento, o amor ao próximo. Então, as obras básicas mostram pra gente qual que é o caminho verdadeiro para a evolução. Então, elas mostram também que, de forma alguma, uma pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais posses, vai ser melhor ou vai ser mais evoluída do que uma pessoa que, digamos, tenha menos aquisições, né? Então, tem muitas pessoas que se acham superiores porque elas têm mais poder econômico, às vezes mais poder político. Só que essas são coisas passageiras, são coisas que nascem aqui na Terra e ficam aqui na Terra e a gente não leva isso para a vida eterna. Enquanto a caridade que a gente faz, o amor ao próximo, as palavras amigas que a gente dá para os outros, isso é o que vai ficar de legado nosso aqui na Terra e isso é o mais importante na nossa vida, né? Então, quando a gente fala caridade, também a gente não está se referindo somente às grandes obras. Então, você doar milhões para uma instituição de caridade também é uma forma de ajudar, só que não é só isso, né? Não são só as grandes obras. É também a maneira como você age no cotidiano, a paciência que você tem com as pessoas que você ama, os conselhos que você dá, como você ajuda o outro. É uma segurança ali de como a gente deve agir, né? De como a gente deve se relacionar com os outros, de como a gente deve se relacionar com nós mesmos. Então, ela mostra como a gente deve ser em todas as nossas relações e que esse apego material não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Como a gente falou, é importante ter os bens e tudo mais, só que isso não deve ser, em nenhum momento da nossa vida, o nosso foco principal. Às vezes a pessoa que tem milhões e milhões de reais pode sim fazer a caridade, mas pode sim contar, mas não adianta nada você fazer a caridade e fazer só porque é status, né? Olha, doei tantos lá, ficar expondo isso que você faz para se melhorar e não para mostrar para o outro que você está fazendo isso. Então, é melhor fazer calado e pouco do que fazer muito e sair mostrando, né? Porque isso não vai adiantar nada. Tudo varia também a intenção com que você faz as coisas, né? Então, será que você faz aquilo para realmente ajudar o seu irmão ou você faz aquilo para alimentar o seu ego, para se sentir melhor com você mesmo e não pensar na parte espiritual, na parte benéfica, né? Então, outro ensinamento também que a codificação, as obras básicas trazem para a gente é mostrar que é por meio do presente que a gente prepara o nosso futuro.
Então, para esse item aqui, eu tenho uma história que está no livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X. E essa história conta quando o protagonista da história ele encontrou um amigo dele no plano espiritual que se chamava Custódio Saquarema. E a história fala um pouco sobre uma conversa que eles tiveram quando eles se encontraram, né? E o Custódio, na Terra, ele fazia parte de uma família espírita e o amigo dele, né, achava que por ele fazer parte dessa família espiritualizada, ele tinha aproveitado a existência dele ao máximo aqui na Terra como uma oportunidade para evoluir. O amigo, né, o Custódio, ele comentou com o outro amigo que ele ajuntou muita consideração, né, as pessoas tinham muita consideração por ele na Terra, ele tinha muito dinheiro também, só que ele sentia que ele retornava no plano espiritual muito mais pobre do que quando ele tinha partido para a encarnação. E por que isso, né? Bom, e daí ele contou um pouco para o protagonista da história sobre a obsessão disfarçada que ele sofreu. Então, por mais que ele tivesse nascido num lar espírita, ele trazia consigo alguns companheiros de vícios e extravagâncias que estavam com ele em umas encarnações passadas. Então, eram espíritos que se aproveitavam dele para usufruir de vícios que eles tinham na Terra, né? E era uma obsessão tão disfarçada que o Custódio ele nem percebia que ele estava sofrendo mesmo essa obsessão, né? Então, daí o protagonista, o amigo dele, ficou intrigado, né? Como é que o amigo dele podia estar sendo obsediado e ele nem percebia? Então o amigo explicou que na juventude dele, os espíritos amigos induziam ele a estudar, a cultivar bons princípios, cultivar abnegação, caridade, trabalhar o aprimoramento, só que dentro dele tinha aquelas vozes dos seus obsessores, dos companheiros de vidas passadas, né? Que persuadiam ele e faziam com que ele se afastasse do caminho espírita. Eles diziam que ele era jovem, então era hora de aproveitar, era hora de curtir, e que ele ainda era muito novo, então ele podia deixar esses estudos espirituais, a melhora da alma para depois. Daí depois, quando ele era um pouco mais velho, ele já tinha terminado a sua faculdade, já estava a hora de trabalhar, só que esses espíritos obsessores continuavam no ouvido dele, falando que não tinha como ele harmonizar a carreira dele com os estudos espíritas. Então, como que ele ia trabalhar, estudar, fazer os estudos espíritas ao mesmo tempo, né? Não tinha como. Então, mais tarde ele também se casou, e aí novamente os obsessores falaram para ele que não tinha como ele harmonizar o cuidado com a família com os estudos espíritas. Daí, depois, ele estava mais velho, ele estava mais cansado. Os espíritos bons ainda insistiam nele, só que as vozes dos obsessores falavam cada vez mais alto e falavam para ele que era tarde demais, que ele já estava muito velho para aquilo, ele estava na velhice e não adiantava estudar, correr atrás dos estudos espíritas naquela hora da vida, né? Então, Custódio concluiu contando para o amigo que foi uma obsessão disfarçada, porque os perseguidores não obsediaram ele no sentido de ficar torturando o corpo dele ou conturbar sua mente. Na verdade, eles incentivaram o comodismo dele. Incentivaram que ele sempre continuasse na sua zona de conforto, sem fazer os estudos dele, e por isso eles impediram ele que ele fosse pelo caminho do bem. Então foi uma obsessão pacífica, entre aspas, só que foi perigosa por ela ser mascarada, por ser uma obsessão silenciosa que ele não percebia e deixava ele no comodismo sem estudar, né? Mostra que a importância do trabalho, né, que o trabalho que a gente faz no presente, o que a gente colhe no presente, os frutos a gente vai colher no futuro, na nossa vida eterna, na nossa vida espiritual, né? E por isso que é importante a gente plantar boas coisas agora, para futuramente a gente colher os frutos desse trabalho que a gente fez aqui na Terra. A terceira parte, então, dessas ideias que a codificação traz pra gente é destruir o preconceito de gênero, raça e religião. Então, ele ensina pra gente a importância da união, da benevolência e, acima de tudo, do respeito para todos os nossos irmãos, né, sem exceção. E, como a gente falou anteriormente também, as posses que a gente tem, o corpo que a gente tem, tudo isso são coisas terrenas e que em momento algum devem ser usadas para alguém se achar superior do que o outro, né? Porque são coisas que variam de encarnação para encarnação. A gente nunca sabe a posição que o outro esteve na última encarnação e a gente não sabe a nossa posição também. Então a gente sempre deve olhar para os outros com um olhar de solidariedade, com um olhar de paciência, né?
E respeito também, porque tá todo mundo ali nessa luta, nesse trabalho, né, de auto-melhora, tá todo mundo junto e a gente não tem por que julgar, né? E as obras básicas também trazem isso pra gente. Traz, assim, uma reflexão, né? Como é que o jovem espírita, como é que o jovem que está nos assistindo agora nesse canal do YouTube, nessa nossa atividade, nossa aula, né, vai encarar? Ele vai ver, puxa, vai parar para refletir. Ah, mas o que eu estou fazendo? O meu Deus é o materialismo? O maior inimigo da humanidade hoje, o que é? É o materialismo, é o culto à matéria, é a idolatria da matéria, você fica fascinado por aquilo. E Isadora falou em obsessão. Vocês viram que coisa interessante? No Crônicas do Além, que a Isadora leu. Porque às vezes é muito sutil, assim. É isso daí. Quem está assistindo o vídeo lá pelo YouTube, curta, compartilhe, toca o sininho no canal, ajuda a compartilhar esse conteúdo. Vamos divulgando esse conteúdo na internet, enriquecendo as redes sociais com conteúdo de qualidade que traz conhecimento. Então, a gente está fazendo essa parte, os jovens aqui presentes, a gente agradece muito. Mas é isso. Ótima semana a todos, pessoal. Valeu aí.